Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui Vini falando, mais um vídeo análise aí, mais um jogo colorado. Um jogo que não foi lá tão bom pra nós, a gente esperava a vitória, né? O Palmeiras escapando cada vez mais rumo ao título, mas tecnicamente foi um jogo bem abaixo do que a gente esperava, né? Um time desligado, enfim, vamos falar mais sobre o jogo. Mas antes, vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like lá e segue acompanhando nossos conteúdos. Galera, então a gente tava assim com a ausência do Mano, né? E o time começou com o Pedro Henrique na do Wanderson, o Wanderson segurando um pouquinho, anda desembocado, anda sem ritmo, o Pedro Henrique mantendo, né, o seu bom futebol. E a gente tinha a expectativa de definir o jogo, de ir para cima do Coritiba, de se impor o nosso ritmo e conquistar essa vitória. O Coritiba é um time bem sofrível, bem ganhável, e o primeiro tempo a gente viu algo totalmente diferente, a gente viu um time um pouco retraído, um pouco desligado, né, não conseguindo se impor. Um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha apresentando em outros jogos. O primeiro tempo contra o Botafogo tinha sido um pouco parecido, mas a gente não tomou gol. Depois reagiu na partida e conseguiu a vitória. Mas ontem a gente viu um primeiro tempo que o Coritiba, embora não tivesse se assustado muito, ficou à vontade na partida, né? Embora também precisasse ganhar pela sua posição na tabela. Mas parecia um jogo de meio de tabela, assim, um jogo morno, né? Um meio ataque para cada lado, porque os times sem conseguir construir, o Coritiba sem nenhuma qualidade na frente, né? E o Inter também não conseguindo, muitas falhas técnicas, individuais, de receber, de passe errado, de domínio errado. Então um time que ficou muito aquém do que a gente espera. Edenilson mal, Depena mal, o Alan Patrick sumido, tentando flutuar entre as linhas, não aparecendo. Pedro Henrique muito isolado, longe do alemão, o alemão mais isolado ainda, sem ter aproximação, sem ter a chegada dos meias. Então foi um jogo, assim, um primeiro tempo para esquecer. Ainda no primeiro tempo teve uma alteração tática no Inter. O Sidney trouxe o Pedro Henrique para a direita, né, para fazer a ponta direita, o corredor direito, e colocou o Depena no corredor esquerdo, o Inter partindo para um 4-2-3-1 mais caracterizado. O Edenilson segurou um pouquinho com o Johnny, Alan Patrick na meiuca, ali na meia, e os dois pontas, Depena e Pedro Henrique, com o alemão na frente. Não melhorou muita coisa, porque na verdade não era a disposição tática da equipe, sim a maneira que o Inter não estava ligado no jogo. Então não era a alteração tática que ia mudar, a gente precisava mudar o comportamento. Na segunda etapa o time voltou um pouquinho, ligeiramente mais ligado, né? Aí sim se impondo, né? E à medida que o tempo foi passando, o time foi crescendo, né, com o decorrer do segundo tempo, e aí sim fez o jogo que a gente esperava. Não tanto assim, né, mas pelo menos a postura, né, se tecnicamente não estava dando as coisas tão certo, pelo menos a postura de se impor, de marcar alto, de pressionar a saída de bola do Coritiba, que é um time bem frágil. Então, e isso levou naturalmente a sair 2 gols, um gol anulado de forma errada, porque foi um gol legal, ao meu ver, né, e na maioria dos colorados também. E depois construímos outro gol, o gol do empate, poderia ter feito mais. Fica o gostinho de que poderia ter ganho se tivesse jogado o que jogou no segundo tempo, já tivesse saído assim no primeiro tempo, pressionando, marcando alto, né? Não só reagindo, mas agindo, tentando impor o seu ritmo. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Pro próximo jogo, acho que o Inter mantém aí esse caminho de chegar na Libertadores, que é o que tá restando e fica de prêmio de consolação. Mais uma vez a gente vai partir para um vice-campeonato aí, mas que fica um sinal de alerta, porque dá pro Inter. A gente tá numa campanha ótima, sim, é verdade, mas às vezes a gente deixa pontos pelo caminho que fazem falta no fim. Essa reflexão todo o campeonato a gente faz, mas é hora de aprender as lições, né? Então ontem era um jogo perfeitamente ganhável se a postura do segundo tempo fosse implementada desde o início. A gente não, na verdade, o Colorado não cobra vitória sempre. O Colorado cobra postura sempre, postura de time que quer vencer e que quer algo a mais no campeonato. Certo, galera? Um abraço, até a próxima. Próximo jogo contra o Ceará, quarta-noite, e certamente com outra postura, é um jogo para vencer.